fazer uma prática e já vou fazer aqui, na presença do círculo cromático, para que você tenha um pouquinho já de luz de como isso funciona. Mas deixando claro que o corante não é o pigmento que está dentro das bisnagas de colorações. E para isso nós temos uma outra aula chamada Química Cosmética de Cores, onde eu vou te explicar a importância do hidróxido de amônio nas colorações, da etanolamina, dos tonalizantes e o que são sais colorantes, porque a coloração são sais metálicos. É a combinação de sais metálicos que vai resultar nestas infinitas cores, combinando com as melaninas que estão no cabelo. Não estou falando isso para complicar a sua vida. Estou falando para você que eu tenho condições de te ajudar a desvendar todo esse mistério e ficar algo maravilhoso. Temos sempre que ir aprendendo e tem muito, muito mais. Vou começar com as cores primárias e vou sujar os meus dedinhos. Eu vou usar um dedo para cada cor. Sempre gosto de começar pelo vermelho, que é uma cor mais forte. Vou usar esse dedinho para ele e vou colocar ele abundantemente aqui, sem economizar. Este dedinho, eu vou usar o amarelo. E aí nós vamos construir amarelo. E este dedo vou utilizar para o azul. E aqui vai estar o azul. Olha quanto é interessante, mágico e maravilhoso. Quando nós misturamos estes dois tons, que eu sempre digo que tem que ser de forma bem abstrata, eu vou fazer de forma bem abstrata, para que você veja os infinitos tons que vão surgindo da variação desses dois reflexos. Olha como uma cor vai cruzando na outra e eu nunca mais tenho a minha cor pura. A partir do momento que o azul entrou no amarelo, ele nunca mais será amarelo. Eu já vou ter variações de verde. Assim como, se o amarelo entrar um pouquinho no azul, olha a transformação maravilhosa que isso vai acontecendo. Então, as cores são infinitas possibilidades. Olha o que acontece entre o vermelho e o azul. Quando uma cor entra na outra, nunca mais será pura. Olha a transformação. Um pouquinho do azul, do vermelho, já mudou completamente a característica do vermelho. Aqui coloquei um errinho de dedo. Mas olha só, o vermelho entrando no azul, contaminou o azul. Agora, nós vamos ter, e eu posso fazer uma coisa interessante, vou limpar meus dedinhos. Já deixei uma ferramenta aqui para me auxiliar. Vou limpar meus dedos para não contaminar as cores. E vou entrar... Limpei porque eu tinha um verde aqui. Vou jogar amarelo. E olha que lindos tons que vai acontecer na mistura entre vermelho e amarelo. Comprovando a questão da neutralização. Então aqui, quantos reflexos nós já criamos só com a mistura desses tons? E colocando para você que a cor mais intensa de todas é o vermelho. E o vermelho é uma cor quente. Muito difícil de ser neutralizada. Quando ela está no cabelo da sua cliente, a única saída é removê-lo. Porque mesmo o verde tendo a onda maior, sendo a mais longa, ela não tem condições de neutralizar completamente a intensidade que é o pigmento vermelho. Então, todas essas coisas são importantíssimas ter a compreensão. Olha os tons entre vermelho e amarelo. Mas o vermelho domina no azul, domina no amarelo. Quando nós falamos de neutralização, o que acontece... Vamos ver se o vermelho tem realmente poder sobre o verde. Aqui nós vamos criar um tom de verde bem intenso e vamos colocar o vermelho. Vamos ver se essas cores se neutralizam. Olha o que vamos criando. Ficou um marrom violeta. Então, nós vamos criando diversos tons de marrons agora, combinando as cores. O laranja, quando entrou um pouquinho do pigmento azul, ele já perdeu a intensidade de laranja e já ficou marrom, olha só. Porque essas cores se complementam. O laranja, quando entra, o azul entra no laranja ou vice-versa, eles se complementam, fazendo uma poderosa cor terciária, que é o marrom. Então, quando dizem para você, se você errar a cor de um cabelo, se você quiser neutralizar um cabelo acobreado, use um tom de cinza azul. Use o azul, que você neutraliza essa cor. Não é verdade, você não neutraliza, você cria uma cor terciária, que é o marrom, e quem sabe não é o que a sua cliente pediu. Por isso que é muito importante ter a compreensão das cores. E o mais interessante é que todas as cores misturadas entre si vão resultando em infinitos tons de marrom.
Essa é a parte interessante que precisamos saber, que neutralização sempre vai resultar numa nova cor. Então, infinitamente, as cores nunca terminam. Gente, olha o meu papel, quantas cores eu estou criando a partir disso. Mas sabe qual é a parte interessante agora? Profundidade e transparência das cores. Se eu der uma pitadinha de preto no vermelho, este sim tem poder de apagar o vermelho, mas cria um marrom bem profundo e bem escuro, que a gente chama de castanhos. Os tons de castanhos. Interessante que embaixo dos tons de castanhos eu sempre vou ter vermelho. Então, quando eu desbotar um tom de castanho, a melanina que vai se revelar é a vermelha. E, para mim ter profundidade sobre o vermelho ou as demais cores, a única cor que resulta nisso é o preto. Então, quando as pessoas erram uma cor e elas não sabem a regra da neutralização, elas vão lá e colarem o cabelo da cliente de castanho escuro e preto, porque elas verem como uma única solução. Não é necessário isso. Você precisa entender para dominar. Olha só que interessante. Quando eu coloco preto sobre um reflexo dourado, acobreado, eu já vou criar um outro tom de castanho. Eu já tenho uma outra base castanha. E por isso que as empresas têm diferentes tons para a mesma cor. Por exemplo, o mesmo número 3 de uma empresa, ele não tem o mesmo reflexo do número 3 de outra empresa. Por isso que você não pode ficar misturando cores de marcas diferentes. Você nunca vai ter uma cor fiel e você nunca vai conseguir repetir a mesma cor na sua cliente. Por isso que é muito importante conhecer as regras. Você fideliza e você tem grandes resultados. Olha o que acontece com a transparência, com aquilo que a gente chama de cabelos brancos, o grisalho da sua cliente. Repara que mesmo se eu colocar aqui, vamos considerar que esse seja aquele branquinho da sua cliente. À medida que vai aumentando as proporções, você nunca vai ter um reflexo fiel, porque você vai ter transparência de cores. Repara isso. No castanho ficou cinza, porque entrou branco. Olha um branco no vermelho. Se eu aplicar um vermelho sobre um cabelo grisalho acima de 70%, olha o que você perdeu, todo o seu reflexo. E aí as pessoas diziam assim, eu usei tal coloração, e não deu o resultado, o cabelo da minha cliente ficou rosado, ficou violeta. Lógico, você não tinha a profundidade das cores. E isso você só vai ter, a profundidade ela só vai acontecer quando você tiver marrons que façam esse fundo. E esses marrons são representados pelas bases. Então por isso que vem a regra, mistura um pouquinho de base no seu reflexo, para você conseguir ter profundidade nas suas cores. É por isso que o círculo cromático e a estrela de Oswald são uma bússola na sua vida profissional de beleza. Porque você precisa entender, além das cores primárias, você também precisa entender a questão do branco e do preto na sua vida profissional. Os castanhos, os grisalhos e principalmente, eu nem te contei, os cinzas não são azul, eles são grafite. Porque só preto e branco juntos, só o preto e o branco juntos são cinza. O restante não é cinza, é azul, irisado, porque tem tons irisados. Olha, à medida que o branco vai entrando no preto, você vai tendo cinzas tão clarinhos que você pode chegar àquele cabelo prata que você tanto deseja. Então, é necessário você saber também quanto de intensidade e de reflexo tem em cada cor e qual é a importância da altura de tom para você criar as transparências, para você ter cores luminosas, lindas e também aprender a neutralização de cores quando você erra um reflexo. Se você gosta disso, conte comigo. Me siga no Instagram, no Facebook e também no YouTube.